Bom dia, pessoal. Dessa vez é uma videoaula de resolução de exercício. O exercício que eu resolvi aqui é o exercício 7 do fascículo da parte de espaço vetorial. O exercício 7 basicamente é provar que R2 é um espaço vetorial, munindo das seguintes operações. Se eu pegar um vetor xy mais x', y', isso aqui é definido da seguinte forma: a adição é definido como sendo x mais x' mais 1, y mais y' mais 1. Isso é a adição, é definida dessa forma. E o produto por um escalar, alfa vezes x vezes y, é igual a alfa x vezes alfa y. É basicamente muito parecido com as propriedades clássicas do R2. A diferença é porque quando eu somo x mais x', ele acrescenta mais 1 aqui. O objetivo do exercício é verificar se esse conjunto R2, munido dessas duas operações, forma um espaço vetorial. Para isso, vamos ter que verificar todas as 8 propriedades. Já está definido uma adição e uma multiplicação por escalar. Então, vamos testar cada uma delas. O vídeo vai ser um pouco longo, mas esse assunto é um pouco chato mesmo. Então, eu tenho que fazer uma vez na vida de vocês para vocês entenderem. A primeira coisa que eu vou provar, vou tentar provar. Se eu não conseguir provar alguma propriedade, significa que não é um espaço vetorial. O exercício pede que a gente diga qual propriedade ele fala. Então, vou ter que verificar todas as propriedades. Okay? Primeira propriedade, A1. A propriedade A1, pessoal, é basicamente a associatividade. Mas toda vez que eu começar a escrever as propriedades, eu tenho que definir que vetores eu vou usar. Então eu vou definir o vetor U, V e W, pertencentes a R2, e alfa, beta, pertencente aos reais. Definiu isso aí. Agora, toda vez que eu chamar U, V e W, o U vai ser x1, y1. O V vai ser x2, y2. E o W vai ser x3, y3. Certo? Então, pronto. Eu quero provar na propriedade A1 que se eu pegar U mais V e depois somar com W, é a mesma coisa do que o U depois somar com V mais W. Eu vou verificar isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar primeiro U mais V e o resultado somar com W. E, por outro lado, eu vou somar V mais W e somar com U. E tem que dar a mesma coisa. Certo? A intuição da gente diz que vai dar a mesma coisa, mas vamos lá. U mais V, eu vou um pouco mais direto, vai ser x1 mais y1 mais x2, y1 mais y2. Tá certo isso, senhores? Tá não. Falta mais um aqui e falta mais um aqui, como está definido na soma. Que droga, já errei aqui. Tudo isso eu vou somar com x3, y3. Se eu for somar esse vetor, que é o vetor x1 mais x2 mais 1, e aqui é y2 mais y2 mais 1, isso aqui é a soma U mais V. Agora eu vou somar com o vetor W, que é x3, y3. Quando eu somar esse com esse, vai dar x1 mais x2 mais 1 mais x3 mais 1. x1 mais x2 mais 1, que é o primeiro elemento. Somo com esse outro elemento aqui, mais x3 mais 1. Mesma coisa o outro vai ser. Na verdade é y1 mais y2 mais 1 mais y3. Aqui dentro aqui é número real, então eu posso arrumar do jeito que eu quiser. Então isso aqui é basicamente x1 mais x2 mais x3 mais 2. E aqui vai ser y1 mais y2 mais y3 mais 2. Então, quando eu fiz a conta de um lado, deu isso aqui. Agora vamos fazer a conta do outro lado. Aqui, por outro lado. Por outro lado, quem é U mais V mais W? U é x1, y1. E V mais W é x2 mais x3 mais 1. E aqui é y2 mais y3 mais 1. Eu basicamente fiz essa conta aqui, usando a operação de adição. Quando eu fizer essa soma, vai ficar... Agora eu vou somar esse mais esse. Vai ficar x1 mais
x2, desculpa, x2 mais x3, mais 1, tudo isso mais 1 da própria operação. Aqui vai ficar y desse, mais y2 mais y3 mais 1 dessa questão, mais 1 pela operação. Isso aqui é exatamente x1 mais x2 mais x3 mais 2. E aqui é y1 mais y2 mais y3 mais 2. Então, se eu fizer u mais v, depois somar com w, e depois fizer u somar com v mais w, deu a mesma coisa. Então, a primeira propriedade, que é a associatividade, que é a 1, está provada, está verificada, ok? Vamos para agora a segunda propriedade, a 2. A propriedade A2, senhores, é basicamente a propriedade de comutatividade. Significa que se eu pegar um vetor U mais V, é a mesma coisa do que V mais U. Então, eu vou pegar U somar com V e mostrar que é a mesma coisa do que V somar com U. É bem tranquilo. Então, vamos lá. U é o vetor x1, y1. O vetor V é o vetor x2, y2, certo? Quando eu somar U mais V, isso aqui é exatamente x1 mais x2 mais 1, né? E aqui vai ser y1 mais y2 mais 1. Mas se você pensar um pouco, aqui dentro eu posso trocar x1 mais x2 por x2 mais x1, porque aqui dentro x1 e x2 são números reais. São as entradas do meu vetor. Eu posso inverter, sem nenhum problema, porque os números reais é comutativo também na adição. Então, isso aqui é a mesma coisa do que x2 mais x1 mais 1. E aqui é y2 mais y1 mais 1. Isso aqui é equivalente ao vetor v mais w. Na verdade, é o vetor x2, y2, somado com o vetor x1, y1. Então, a propriedade A2 está verificada. Ok? Então, até agora tudo bem. Agora, a propriedade A3. Essa propriedade é o que talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade, porque, na verdade, a existência de um elemento neutro. O elemento neutro clássico que a gente conhece é o zero. Mas não significa que o elemento neutro do meu conjunto que eu estou testando seja zero. Na verdade, eu tenho que mostrar que existe um elemento, um vetor E, certo? Que eu vou chamar assim, de x, E e y, E. Esse elemento E tem que existir de tal forma que quando eu pegar um vetor x, desculpe, o vetor u, somar com o elemento E, tem que dar o u. Eu tenho que verificar isso. Aí eu tenho que mostrar que existe esse vetor E. Professor, como é que eu faço isso? Particularmente, eu mostro a cara do E. Mostrando a cara do E e mostrando que o vetor U somado com E dá U, morreu. Eu vou usar essa afirmação e vou encontrar um vetor E. Eu faço uma conta separada. Os matemáticos fazem muita conta de lado assim. Vai fazendo conta e vai testando coisas, e vai tendo intuições e daqui conclui os teoremas. Quando vocês começarem a provar teorema, vocês vão chegar e dizer assim, meu Deus do céu, eu não vou provar isso nunca. Mas basicamente a gente testa antes como se fosse verdadeiro. Eu vou mostrar a vocês como é que eu vou encontrar esse E. Só um minuto. Depois eu volto. Ó, eu quero encontrar um vetor E, que é o vetor XE, YE. Eu tenho que somar com o vetor V, que é x1, y1. Isso aqui tem que ser o vetor x1, y1. Então, tem que encontrar um número aqui, xe, ye, de tal forma que quando eu somar com esse, dá esse. Se você pensar um pouco, aqui vai ficar, usando a propriedade de soma, xe mais x1 mais 1. E aqui fica ye mais y1 mais 1. Isso tudo é igual a x1, y1. Opa, para isso aqui ser igual a isso aqui, senhores, é porque esse número aqui tem que zerar com esse 1. Então, xe tem que ser igual a menos 1. Da mesma forma que o ye também tem que ser igual a menos 1. Porque vai ficar esse aqui, menos 1 com 1 daqui da soma, zero. Então, nesse caso, esse problema, eu escolhi por conta disso, o vetor... como é que se diz? O elemento neutro da adição é o vetor menos 1, 1. Então, sim, ó, existe um E. Então, ó, seja E igual ao vetor menos 1, menos 1. Tal que, quem é E somado com U? E somado com U é o vetor menos 1, menos 1,
somado com um vetor u qualquer, que é x1, y1. Adivinha quando acontece quando eu somo os dois? Vai ficar menos 1 mais x1 mais 1. Vai ficar menos 1 mais x1 mais 1 pela definição da adição. Menos 1 mais y1 mais 1. E isso aqui é quem? x1, y1. Ou seja, existe um elemento, existe um vetor, que quando eu somar com o vetor u, dá o próprio u. Aqui, igual a u. E esse vetor é quem? Menos 1. Então a propriedade A3 está verificada, porque existe sim um vetor nulo. Certo? Agora vamos para a propriedade A4. Tá chegando. A propriedade A4, senhores, ela está diretamente relacionada com a propriedade do elemento neutro. Por quê? Porque eu estou atrás do elemento simétrico. Eu tenho que mostrar que existe um menos u, né? Tal que, quando eu somar u somado com menos u, isso aqui dá E. Da mesma forma que eu fiz antes, eu vou no cantinho e faço a conta. Eu forço que u somado com menos u dê E. Só que esse menos u é uma coisa simbólica. Eu estou atrás de um vetor simétrico a u. Esse vetor simétrico aí, eu não sei a cara dele não, certo? Eu chamo menos 1, aqui tá, você pode... Só que é menos 1 vezes u, não? Não, aqui é um símbolo que é o simétrico desse. Nesse caso, eu faria que conta? Eu faria a seguinte conta. Eu vou atrás de um vetor... posso até fazer a conta para mostrar a vocês. Eu faria a seguinte conta. Eu faria assim, ó. x1, que é o vetor u, né? x1, y1. Eu vou somar com um vetor aqui, x1 linha, y1 linha. Que vai ser o meu simétrico, que eu não sei ainda. Quando eu somar esse com esse, tem que dar identidade, que é o vetor menos 1, 1, que a gente acabou de verificar. Quando eu somar esses dois, vai ficar x1 mais x1', mais 1, né? Aqui, y1 mais y', mais 1. Isso tudo igual a menos 1, menos 1. Ora, isso tudo aqui tem que ser igual a menos 1. Eu posso até colocar. Então, daqui eu vou ter aqui x1', vai ficar assim, x1 mais x1' mais 1 igual a menos 1. Então, você tira o x1', que eu estou querendo saber, que é, passou para lá, vai ficar menos 2, vai ficar menos 2 menos x1, certo? Desculpe aí, x1. E o x2' é a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar isso aqui igual a isso aqui, vai ficar y2 mais y', que é y2 também, né, Márcio? Que é... não, é tudo 1. Porque eu botei 2. Tudo 1, desculpe. É tudo 1. Meu 2 parece com 1. Tem que ajeitar isso. y1 mais y' mais 1 igual a menos 1. A gente tira aqui que o y', é quem? Passo o mais 1 para o outro lado, vai ficar menos 1, vai ficar menos 2. E o menos y1 vai para lá, menos y1. Certo? Então, a gente tem que o x1 é menos x1 menos 2. E o y1, né, é o vetor menos y1 menos 2. Ou seja, existe o menos u. Quem é o menos u? É o vetor, simbolicamente, o simétrico de u é o vetor menos x1 menos 2 menos y1 menos 2. Tal que u somado com menos u, que é exatamente o vetor u, que é x1 y1, somado com o vetor menos u, que é o que a gente acabou de definir, que é menos x1 menos 2, menos y1 menos 2. Quando eu somar esses dois, vai dar o quê? Tem que dar a identidade. Vamos ver se está certo? Vai ficar esse somado com esse. Vai ficar x1 menos x1 vai dar 0. Então, vai ficar esse somado com tudo isso aqui mais 1. Então, vai ficar x1 somado com menos x1 menos 2 mais 1. Aqui também vai ficar y1 somado com menos y1 menos 2 mais 1. Se eu fizer a conta, senhores, isso aqui corta com esse. Menos 2 mais 1 é menos 1. E aqui mesma coisa, ó, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, eu encontrei um vetor u, menos u, simbolicamente falando, que é o vetor menos x1 menos 2 menos y menos 2, de tal forma que, somado com o vetor u, que é x1 y1, dá a identidade. Então, eu acabei de dizer que existe o simétrico. Para qualquer vetor u, existe o simétrico, que é o vetor menos x1 menos 2, menos y menos 2. Certo? Então, a propriedade A4 está verificada.
A nível de demonstração, senhores, você só precisaria mostrar isso aqui. Isso aqui foi uma conta que eu fiz auxiliar, mas pode deixar na questão, senão para mostrar por como você encontrou esse valor, ok? Ok. Agora vamos... As propriedades de adição, todas foram verificadas. Teoricamente, a gente pensaria que nunca ia dar certo, porque a adição está meio estranha, né? Agora vamos às propriedades de multiplicação por escalar. A primeira propriedade é a propriedade M1. Certo? O que diz a propriedade M1? É uma distributividade em relação à soma de vetores. Então, nós sabemos que alfa é um número real. E V mais W são vetores. Eu tenho que provar que alfa vezes V mais W é equivalente a alfa V mais alfa W. Professor, como é que eu faço isso? Não tem segredo. Você desenvolve, você faz V mais W, o resultado multiplica por alfa. Dá um valor. Depois você calcula alfa V, dá um vetor, alfa W dá outro vetor. E depois soma. E tem que dar a mesma coisa. Vamos ver se está certo. Então vamos lá, vai ficar alfa vezes V mais W, senhores, é o vetor, a gente sabe que é x1 mais x2 mais 1. E aqui é y1 mais y2 mais 1, porque desde o início eu falei que V é o x1, y1 e W é x2, y2, certo? E a gente sabe que isso aqui, um vetor multiplicado por alfa, isso aqui, esse número multiplica tudo que está aqui dentro. Então vai ficar alfa x1 mais alfa x2. Eu estou indireto, porque na verdade aqui é um número real. Então quando eu multiplico por um número real, eu uso a distributividade dos números reais. Alfa vezes 1 é alfa. E aqui é alfa y1, alfa y2 mais alfa. Então, acabei de mostrar que alfa de V mais W é isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar que isso aqui, eu não sei ainda, é igual a alfa V mais alfa W. Será que é verdade? Quem é alfa V? É alfa x1, y1. E quem é alfa W? Alfa x2, y2. Isso aqui é exatamente igual a alfa x1, alfa y1, somado com alfa x2, alfa y2. Quando eu somar esses dois, senhores, vai ser exatamente esse mais 1. Vai ser alfa x1 mais alfa x2 mais 1. Isso aqui é alfa y1 mais alfa y2 mais 1. Isso aqui, senhores, nunca vai ser igual aqui. São diferentes, só, porque tem aqui alfa e aqui é 1. Significa que essa conta aqui não é igual a essa. Essa operação aqui, né? Então, a propriedade M1 não está satisfeita. Ó. Não satisfaz. Lá, vou se lembrar como é que serve. Não satisfaz. Não satisfeito, certo? Não satisfaz. Ok? Tem um errinho aí, depois a gente vê isso. Então, propriedade M1 não satisfaz. Agora, teoricamente, se eu pedisse para dizer assim, verifique um espaço vetorial. Você encontrou uma propriedade que não satisfaz, você já pararia e dizia, não é espaço vetorial porque não satisfaz nenhum. Acabou, não precisa verificar mais nada não. Mas esse exercício em si, ele pede para você encontrar, testar cada uma das propriedades e qual delas satisfaz e não satisfaz. Ok? Então, vamos para a propriedade M2. O que é a propriedade M2? A M2 basicamente é uma distributividade em relação a alfa e beta. É alfa mais beta vezes um vetor U. Eu tenho que mostrar que isso aqui é alfa U mais beta U. Não esqueça que alfa e beta são os reais. O vetor U é o vetor x1 y1. Certo. Então, o que eu faço? Eu vou pegar alfa mais beta, multiplicar pelo vetor x1 y1. Certo? Do jeito que está aqui. E pela propriedade, a gente sabe que isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a... Esse número vezes tudo isso aqui. Então, é exatamente alfa mais beta, que multiplica x1. E aqui é alfa mais beta, que multiplica xy1. E aqui é uma distributividade em relação aos reais. Aqui dentro são números reais. Então, eu posso fazer a propriedade que eu queira. Que isso aqui é exatamente alfa x1 mais alfa y... Desculpa, mais beta x1. E aqui, o outro lado é alfa y1, beta y1. Porque eu posso fazer essa conta aqui, senhores. Certo? Então, o que é um beta? Então, por essa conta inicial, fazendo as contas, dá isso aqui. Agora, vamos pegar alfa U mais beta U. O que será? Será que isso aqui é igual a alfa U
mais beta U. Eu tenho interrogação para mostrar que não tem certeza. Então, isso aqui é quem? Alfa U é alfa vezes x1, y1. E beta vezes x1, y1. Certo? Isso aqui, usando a propriedade de multiplicação por escalar, isso aqui é alfa x1, alfa y1. Isso aqui é beta x1, beta y1. E quando você soma dois vetores, a gente sabe que isso aqui é quem? Pela propriedade desse problema. Isso aqui é alfa x1 mais beta x1 mais 1, né? E aqui é alfa y1 mais beta y1 mais 1. Isso daqui, senhores, não é igual a isso aqui nunca. Isso aqui é diferente. Isso aqui é alfa x1 mais beta x1, alfa y1 mais beta y1. E aqui tem um mais 1. Então, isso não é igual a isso. Então, a propriedade M2 não é satisfeita. Ok? Não satisfaz. Agora, vamos para a propriedade M3. A propriedade M3 é uma distributividade em relação a é uma associatividade em relação à multiplicação por um escalar. É tipo alfa vezes beta, vezes o vetor U. E eu mostro que isso aqui é a mesma coisa do que, em vez de fazer alfa vezes beta, eu faço só beta vezes U. Se eu fizer beta vezes U e depois multiplicar por alfa, é a mesma coisa que alfa vezes beta vezes U. É simples. Então, vamos lá. Então, primeiro vou desenvolver desse lado e depois desenvolvo esse e vejo se é igual. Então, isso aqui é alfa vezes beta, que é o propósito vezes beta, vezes o vetor x1, y1. Isso aqui é, usando propriedade de multiplicação, isso aqui é um número só, multiplica tudo que está aqui dentro. Então, vai ficar alfa beta vezes x1 e aqui é alfa beta vezes y1, certo? Aqui dentro, senhores, isso aqui é um número real. Então, eu consigo, desses dois aqui, multiplicar só isso aqui, ó. Então, eu estou querendo dizer que eu posso dizer que isso aqui é equivalente a... Isso aqui é exatamente igual a alfa, que multiplica beta x1 e beta y1. Porque se você fizer essa conta aqui, eu estou indireto, tudo bem, mas se eu fizer beta vezes u é isso aqui. E se eu multiplicar por alfa, isso aqui dá exatamente isso aqui. Vai ser exatamente alfa vezes beta vezes x1. E aqui é alfa vezes beta vezes y1. Eu estou querendo dizer, se você desenvolver desse lado e do outro lado, dá a mesma coisa. Então, isso aqui, ó, satisfaz a M3. E por último, vamos a M4. A M4, senhores, é o mais simples. É só mostrar que existe a unidade. Existe um tal que 1 vezes U é igual a U. Ora, nesse caso, o 1 vai ser 1 mesmo, porque quem é U vezes x1, y1? Pela propriedade que a gente definiu, 1 vezes x1, isso aqui é 1 vezes y1. Isso aqui é exatamente igual a x1, y1. Porque aqui é número real, e 1 vezes x1 é x1, e 1 vezes y é y1. Então, está provado que existe a unidade. Ok? Então, recapitulando. Esse conjunto da questão 7 não é um espaço vetorial, porque não satisfaz, no caso, as propriedades que não foram satisfeitas foram as propriedades M2 e a propriedade M1, certo? Todas elas não foram satisfeitas. Duas dessas aí. Então, esse conjunto, o R2, definido como sendo a soma, como foi definido, como a soma com as x1, essa soma aqui, ó, x1 mais y1, somado de tal forma, essa soma não, essa soma definida assim, definido como x1, y1, somado com x2, y2, sendo igual a x1 mais x2 mais 1, e aqui sendo y1 mais y2 mais 1, definido essa adição, e depois essa multiplicação como sendo um alfa vezes x1, y1, isso aqui sendo igual a alfa x1, e aqui alfa x2, se eu definir o R2 com essas duas propriedades aqui, não é um espaço vetorial. Então, se alguém perguntar para você, uma casquinha de banana, já perguntaram até no concurso professor substituto que eu já fiz na vida, o R2 é um espaço vetorial? Qual a melhor resposta? Depende. Se for definidas operações clássicas de soma e multiplicação por um escalar, sim. Mas se eu definir uma outra operação, não necessariamente. Nesse caso não será, né? Nesse caso não é. Ok?
Então tá, pessoal. Até mais, eu tô um pouco doente da garganta, mas eu espero fazer mais vídeos pra vocês. Até mais. Tchau.